já estamos na presença do nosso palestrante, ele que nos fala sobre quanto vale a sua empresa, valuation. Nós convidamos, portanto, o senhor Marcos Morelli, da Triari BTS, para ser recepcionado com uma salva de palmas, ele que está conosco, para falar sobre quanto vale a sua empresa. Marcos Morelli é fundador e CEO da Triari BTS, Business Transformation Service, e Triari Academy. Ele conta com mais de 30 anos de experiência profissional nas áreas de finanças corporativas, operações e estratégia, em uma ampla gama de indústrias e áreas funcionais em todos os estágios do ciclo de vida de um negócio. Antes de fundar a Triari em 2012, ele ocupou posições de liderança nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa e na América Latina para 7 multinacionais líderes de mercado. Marcos é bacharel em Administração de Empresas pelo Emmanuel College, Boston, e é pós-graduado em Forensic Acoustic Investigation pela Northern University de Boston. Com vocês, portanto, a excelência do senhor Marcos Morelli. Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao Dr. Ademar pelo convite e estou muito honrado de participar nesse evento e dividir com vocês um pouquinho da nossa experiência sobre nem tanto como calcular o valor de uma empresa, mas como construir valor. Como abordar esse processo de construção de valor. E eu queria dividir alguns insights que a gente aprendeu ao longo dos últimos vários anos em uma grande variedade de companhias com as quais a gente trabalhou nesse assunto. Eu tive a oportunidade, nos últimos 11 anos que eu montei a Triari, de trabalhar em 127 projetos e, tipicamente, a gente conversa por ano com 80 CEOs, CFOs, e líderes das áreas de operações sobre esse tema de construção de equity. E essa não é uma palestra de finanças, essa é uma palestra sobre a construção de planos estratégicos, ou seja, como construir um plano estratégico para a construção de valor, para que o valuation da tua companhia possa subir ano após ano. E como construímos valor? Tomando decisões de expansão ou encolhimento. E essas decisões, elas são calcadas sobre uma relação muito importante, que é a relação entre o capital em que você investe na companhia e o retorno que você obtém sobre esse capital. E essa relação, ela te dá insights muito importantes, se você tem que expandir ou se você tem que encolher. E isso tem uma influência muito significativa no valuation das companhias a longo prazo. Mas valor é algo que pode ser entendido de diferentes formas, não é? Então, eu gostaria inicialmente de esclarecer esse conceito, o que de fato significa valor. Na abordagem contábil, eu imagino que muitos de vocês são empresários aqui, vocês têm companhias, têm empresas, e a contabilidade, ela tem uma abordagem muito simplista para o significado de valor, onde ela diz que uma sociedade empresarial, ela possui ativos, que são bens e direitos, e do outro lado ela possui passivos, que são obrigações. A diferença entre os dois é o que a gente chama, todos vocês sabem, de patrimônio líquido. Então, na visão da contabilidade, o patrimônio líquido poderia ser uma medida representativa de valor, que os americanos chamam de shareholders equity. Por isso que vem essa palavra equity, de shareholders equity. Só que na abordagem financeira, na sua definição mais clássica, valor é a soma dos valores presentes a certa taxa de desconto dos fluxos de caixa livre produzidos por uma empresa.
Produzidos quando? Produzidos em toda a sua vida. Então, uma companhia ela existe para produzir fluxos de caixa livre. E esses fluxos de caixa, que serão produzidos no futuro, quando trazidos a valor presente, esta é uma medida que representa o valor da companhia. Uma outra definição clássica para a palavra valor, uma alternativa a essa a definição anterior, é que valor é o preço de mercado de uma companhia. Então, se eu pego o número de ações que estão em circulação e eu multiplico pelo valor da ação hoje, é o valor de mercado da companhia, que não deveria ser diferente desta abordagem financeira que eu descrevi anteriormente. Esses números eles deveriam ser muito similares. Agora que a gente sabe o que é valor, o que é geração de valor? O que significa gerar valor? Eu tenho uma empresa que gerou valor. O que é isso? Significa que o valuation da minha companhia hoje, ele é menor que o valuation da minha companhia daqui a um ano. Então, eu calculo o valor da minha companhia hoje. Eu repito esse exercício um ano depois. Ao repetir esse exercício, se o valor da minha empresa é maior, eu terei gerado o valor. E esse valor é gerado por conta do desempenho desse ativo, da projeção dos fluxos de caixa desse ativo no futuro. Então, obviamente, no T2, as minhas projeções são mais otimistas que as projeções que eu fiz em T1. Então, o objetivo de uma empresa é gerar valor aos acionistas. É para isso que as companhias existem. E por que o acionista? Porque, em última análise, é o acionista quem assume o risco da atividade empresarial. Então, num evento de falência, a última pessoa a receber qualquer coisa, se receber qualquer coisa, será o acionista. Tá? Todas as outras partes interessadas vão receber antes do acionista. Por isso que, em última análise, é o acionista quem assume o risco da empresa. Então, nada mais justo do que remunerar o seu capital. Não é? Obviamente, sem que outras partes interessadas sejam prejudicadas. Que outras partes interessadas? Os colaboradores, o Estado, entre outros, os fornecedores, os clientes, não é? E apesar de lógico e intuitivo, esse é um conceito ainda muito mal compreendido. E se a gente fizesse aqui uma mesa redonda e perguntasse para as pessoas o que é valor, muitas definições equivocadas seriam dadas. E as duas principais que a gente escuta por aí, muito, é que gerar valor significa gerar lucros, não que lucros não sejam importantes. E já já a gente vai falar sobre isso. E que valor é gerado quando os lucros crescem em uma velocidade superior ao crescimento das receitas. São duas questões extremamente importantes, mas não é isso que é valor. Não é isso que faz o valuation de uma companhia crescer. E a gente já vai chegar lá para entender isso. E são definições equivocadas porque o lucro, apesar de ser muito importante, ele é apenas um dos 4 indicadores-chave de valor. Tem outros 3 componentes que a gente tem que entender para que a gente entenda por que o valor de uma companhia cresce, por que o valuation de uma empresa sobe. Tá? E eu queria fazer um apontamento aqui muito importante, que é o seguinte: nós somos especializados em ajudar as companhias a entender esse processo e construir planos para que valor possa ser construído. Mas essa é uma missão literalmente impossível sem que antes a gente eduque os colaboradores sobre o que é valor, sobre o que é geração de valor. Então, todo esse processo, ele se inicia com uma socialização desse conceito, onde todos os gestores, todos os colaboradores, eles falam a mesma língua, para que essas ações sejam muito bem compreendidas por todos, não é? E eu noto que muito tempo é perdido nas companhias com visões distorcidas sobre o que de fato impulsiona valor nas companhias. As pessoas têm definições equivocadas, então acho que o primeiro grande passo é colocar todo mundo na mesma página.
Então, um diálogo estruturado, um diálogo produtivo sobre o processo de geração de valor, ele começa com a socialização desse conceito, mas ele também exige que a gente entenda quais são as 3 principais demonstrações financeiras e como elas funcionam. Porque a gente está falando de empresas, não é? Do valor dos ativos. Como fazer o valor de uma empresa crescer ao longo dos anos. E esse diálogo, ele exige um entendimento sobre as demonstrações financeiras. E, obviamente, aqui não é uma palestra sobre contabilidade, mas é importante que a gente se lembre que uma companhia ela é norteada por 3 demonstrações financeiras. A primeira delas é a demonstração de resultados, que serve apenas para dizer se a companhia teve lucro ou prejuízo. A companhia teve lucro ou prejuízo? Olha lá na DRE. A segunda demonstração financeira, a gente chama de balanço patrimonial. E o que o balanço patrimonial diz? Qual é o estado patrimonial da empresa? Qual é a situação patrimonial da empresa? Isso não tem nada a ver com os lucros, não é? Eu posso ter R$1 bilhão no caixa e a minha empresa não gera lucros. Então, são histórias diferentes que cada uma das demonstrações financeiras conta. Eu posso ter uma frota de carros, de 1.000 carros, está no meu balanço patrimonial esses ativos, mas eu não consigo fazer com que esses 1.000 carros gerem lucro. São histórias diferentes. E, por último, é o fluxo de caixa. Essa companhia, ela gera caixa ou não gera? Ok? E é muito importante que a gente entenda uma coisa, que uma empresa, ela tem 3 tipos de caixa. Nós não podemos colocar o caixa dentro do mesmo balde. A gente tem que compartimentalizar esse caixa. E esses 3 tipos de caixa são os seguintes. Qual é o caixa gerado pela operação? É um caixa. A operação gera ou não gera caixa? O segundo é, com o caixa que a operação gera, o que ela faz? Ela investe. Então, você tem o caixa gerado ou consumido por atividades de investimento. E, por último, você tem um terceiro tipo de caixa que não tem nada a ver com os 2 primeiros, que são os caixas, é o caixa relacionado a atividades financeiras. Por exemplo, se eu vou no Banco Itaú agora e pego R$1 milhão e eu coloquei esse R$1 milhão no caixa, isso não tem nada a ver com a operação. E quem me emprestou o dinheiro foi o banco. Eu botei R$1 milhão no caixa, mas eu devo R$1 milhão. Meu patrimônio não se altera, não é? E é um caixa financeiro, esse R$1 milhão que entrou. É diferente daquele caixa oriundo da venda de produtos e serviços, não é? Vendeu produtos e serviços, pagou todas as suas contas, a operação gerou caixa. Então, para os empresários aqui, ou não, todas as pessoas que trabalham com companhias, é absolutamente importante a gente ter esse entendimento. E quando a gente fala de valor da empresa, a gente sempre fala de um caixa que os americanos chamam de free cash flow, que é o caixa livre. O que é o caixa livre? É o caixa gerado pela operação, menos os investimentos que ela tem que fazer. E por que a gente chama de livre? Porque é o caixa que sobra para pagar as dívidas, para pagar as atividades de investimento. Então, o caixa 1 e 2, eles compõem o caixa livre, que é o caixa que será usado para o cálculo do valor da companhia. E os 3 caixas juntos é o caixa total gerado pela empresa. Então, eu gostaria que vocês se lembrassem desse conceito de caixa livre, operação mais investimentos. Então, o primeiro e principal princípio da geração de valor, do processo de geração de valor, é que empresas criam valor investindo capital de investidores em projetos que produzam fluxos de caixa livre com taxas de retorno superiores ao custo desse capital. Se isso não acontecer, valor não é gerado. O valuation da tua companhia não sobe. Então, essa é uma definição. Se a gente pudesse sair daqui com algumas definições memorizadas, eu diria que essa é uma delas, extremamente importante. Tem um motivo para a gente ir ao banco. A gente vai ao banco, pega dinheiro, ou a gente convence um amigo
a investir na sua companhia para que você pegue esse dinheiro e invista em um projeto, para que esse projeto produza caixa e dentro daquele fluxo de caixa você tem taxas de retorno que são superiores ao custo desse caixa, desse capital que foi investido. Okay? Quanto mais rápido as empresas puderem alocar capital em projetos com taxas de retorno maiores que o custo de capital, ao mesmo tempo que crescem suas receitas, mais valor elas criarão. Então, esse é um processo que tem que ser repetido. Então, qual que é o pulo do gato aqui? É encontrar projetos dentro da empresa. O que é uma empresa? Ela é uma coleção de projetos. Ela é uma coleção de produtos, de serviços, com diferentes taxas de retorno. Você tem que identificar aqueles projetos que produzam taxas de retorno superiores ao custo do capital. Capital, ou é o capital que veio do banco, ou é o capital que veio do acionista. E esse capital tem dois custos diferentes. O custo do acionista, ele é tipicamente maior que o custo do banqueiro. Por quê? Porque o acionista tem maior risco. Num evento de falência, o banqueiro recebe antes, o acionista recebe depois. Então, o acionista, ele tipicamente exige um retorno maior pelo investimento que ele faz na companhia. Então, vamos encontrar os projetos que tenham taxas de retorno maiores que o custo de capital. E quando a gente localizar esses projetos, vamos jogar gasolina sobre o fogo. Vamos injetar dinheiro nesses projetos. O mais rápido que a gente puder, quantas vezes a gente puder fazer isso. E com isso o valuation das companhias sobe. Ok? Então, de um lado, a gente tem a taxa de retorno produzida pelos fluxos de caixa. Do outro lado, a gente tem o custo de capital empregado no projeto para que essas taxas pudessem ser produzidas. Certo? Então, qual é a diferença entre essas duas taxas? Eu tenho as taxas de retorno de um lado e o custo de capital do outro. A diferença a gente chama de spread. E toda vez que o spread é positivo, o valor é gerado. Então, encontre na sua empresa os projetos com spread positivo e despeje capital nesses projetos. Ok? Então, aqui agora passa a ser o seguinte desafio. Como eu calculo as taxas de retorno e como eu calculo o custo de capital? A gente já entendeu aqui que o negócio é encontrar os spreads, não é? Vamos, então, agora entender como encontrar essas taxas de retorno e como calcular esse custo de capital. Então, em certas empresas, você vai ter acesso a informações financeiras detalhadas, não é? Essas informações detalhadas, elas vão permitir que você projete essa série futura de fluxos de caixa livre e que possa, então, calcular o que a gente chama de TIR, a taxa interna de retorno desse fluxo de caixa. Essa é uma medida de retorno. Agora, eu posso fazer isso por projeto, porque como eu tenho acesso às demonstrações, às informações financeiras detalhadas, eu posso projetar o fluxo de caixa livre de um projeto, de outro, e então eu calculo diferentes tiers por projeto. Por outro lado, principalmente se você está investindo em companhias de capital aberto, por exemplo, onde você não tem acesso a informações detalhadas, o que você tem são apenas as demonstrações financeiras que foram disponibilizadas a você, você não vai conseguir calcular TIR nesse nível. Então, você tem que calcular uma coisa chamada retorno sobre o capital investido. O que é o retorno sobre o capital investido? Você vai olhar duas demonstrações financeiras para calculá-lo. A demonstração de resultados e o balanço patrimonial, que não estarão quebradas para o projeto. Então, você vai ter um retorno geral da companhia. Então, esse é o retorno. Você tem duas medidas de retorno. Você tem o TIR e você tem o custo de capital. O TIR e você tem o ROIC. Do outro lado, na moeda, a gente precisa comparar essas taxas de retorno com o custo do capital que foi alocado no projeto. E esse custo de capital é a taxa que os investidores esperam ganhar por investir na empresa.
Vamos lembrar que toda vez que a gente investe numa empresa, a gente deixou de investir no CDB do Bradesco, que é uma taxa livre de risco. Eu sei que se eu investir no CDB da XP, do Itaú, do Bradesco, eu sei que pelo menos a Selic eu ganho ali, não é? Talvez mais alguma coisa? Então, no mínimo, a empresa tem que me dar esse retorno. Isso é o que a gente chama de custo de oportunidade. Eu não vou investir numa companhia que não me dê ao menos o retorno obtido numa aplicação financeira livre de risco. Mas não para por aí, o custo é maior que isso. Eu tenho que adicionar o prêmio país, o prêmio setor, o prêmio tamanho. Então, ela é muito maior do que a taxa livre de risco, o custo de capital do acionista. E o custo de capital de uma empresa, ele é a média ponderada dos dois custos. É a média ponderada do custo que você paga para o banco e a média ponderada do custo que você tem que remunerar o acionista. Esse é o custo de capital combinado. Então, se esse custo de capital reflete o risco da companhia, é a taxa mais adequada para eu descontar os fluxos de caixa que eu produzi no futuro para eu calcular o valor da companhia. Para isso que a gente calcula o custo de capital. Porque se o valor de uma empresa é o valor presente dos fluxos de caixa no futuro, o fluxo de caixa que é produzido amanhã, ele vale menos do que o fluxo de caixa que é produzido hoje. Então, eu tenho que descontar esses valores no futuro, trazê-los a valor presente. E eu uso o custo de capital para isso. Então, nós vamos calcular o valor da empresa como? Projetando a série futura de fluxos de caixa e trazendo essa série futura a valor presente pelo custo de capital. Está claro? Bem simples isso, não é? A diferença entre a taxa de retorno e o custo de capital é o que nós chamamos de spread. E quando o spread é positivo, o valor é gerado. E quando ele é negativo, o valor é destruído. Então, a sua empresa, ela nunca, o valuation da empresa, nunca subirá se os seus spreads na sua coleção de projetos forem spreads próximos a zero ou spreads positivos. Por isso que quando a gente olha uma empresa, nós compartimentalizamos os números. A gente divide tudo por projeto, por produto, por cliente. A gente encontra os spreads. Quais são aqueles que produzem os maiores spreads? E é ali que a gente se concentra. Está claro? Esse é um conceito bastante intuitivo, não é? Mas ele, muitas vezes, não é executado nas companhias. Porque os empresários, eles têm uma obsessão pelo crescimento. O crescimento a qualquer custo. E acabam, nesse processo, ignorando os spreads. Tá? Então, eu queria mostrar para você o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido. Vocês lembram que eu falei para vocês que vocês podem calcular o retorno de duas formas? Ou tira o ROIC? O ROIC é esse cara aqui, ó. Então, a sua empresa no ano de 23, ela vai gerar lucro, não vai? Você tem que comparar esse lucro com o capital que você investiu no período anterior. Qual é o investimento necessário que você teve que fazer para que aquele lucro fosse gerado? Eu quero lembrar vocês que o lucro está numa demonstração financeira, os investimentos estão em outra. Os investimentos estão no balanço patrimonial. Então, os investimentos não estão misturados com o lucro, eles estão separados. Então, você pega o lucro da demonstração de resultados, o lucro auferido nesse período, 2023, e você divide, por exemplo, pelo capital investido no período anterior, que é 2022. Nisso você tem o retorno sobre aquele capital empregado. E vocês olhem o ROIC das 500 maiores empresas americanas nos últimos anos e observem como o valor das ações segue o comportamento do ROIC ano após ano. Então, é um grande indicador para os investidores na Bolsa olharem para o retorno sobre o capital investido como um grande indicador da geração de valor nas companhias. Tipicamente, o valor de mercado das ações vai seguir o crescimento do ROIC. Tá?
Então, o capital investido, o que é o capital investido? É tudo aquilo que você não coloca na DRE. A DRE a gente não usa para calcular o lucro, só que tem certas coisas que não entram na DRE. Quais são essas coisas? Eu construí o hospital, o prédio, a benfeitoria nos imóveis, o investimento para comprar o prédio. Isso está lá na DRE? Não está. Isso é um ativo de longa vida útil. Eu penduro esse ativo no balanço patrimonial. Não é? Os carros que eu tenho que comprar para fazer o meu negócio girar, está na DRE? Claro que não. Está no balanço patrimonial. E você tem outros ativos também, que não são tão intuitivos como esse. Por exemplo, o estoque. As empresas têm que... Os hospitais não têm insumos. Eles não têm que... Esses insumos todos não têm que estar estocados. Isso não está na DRE, está lá na prateleira. Então, são informações que são armazenadas em demonstrações diferentes. Então, o numerador, você vai pegar ele na DRE, e o denominador, você vai pegar ele no balanço patrimonial. E você vai comparar esses dois números. Tá? A gente chega, então, a um importante princípio, o da utilidade do capital, o da produtividade do capital. Uma empresa, ela existe, o objetivo dela é realizar investimentos em um período para produzir lucros incrementais no período seguinte. E a palavra aqui, incremental, ela foi cuidadosamente escolhida. Por que incremental? Porque eu não vou fazer investimentos hoje para gerar a mesma quantidade de lucros amanhã que eu já gero hoje. Eu vou fazer investimentos para gerar mais do que eu gero hoje. Por isso que você tem que olhar os lucros incrementais. Então, como eu calculo o lucro incremental de 23? É muito simples. Eu pego o lucro de 23 e subtraio pelo lucro de 22. Então, aquele incremento nos lucros, ele foi propiciado pelos investimentos que eu fiz no ano anterior. Esse é o ROIC. Tá? Essa relação entre lucros incrementais e capital investido, ela deve produzir taxas de retorno superiores ao custo do capital. Só dessa forma o valor é gerado. O valuation das companhias não sobe de outra forma. O palestrante anterior, o Gabriel da Vesper, uma fantástica palestra, ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou, não tem nota fiscal, não tem startup. Lembra que ele falou? Ele trabalha com empresas em estágio embrionário, onde os produtos sequer estão desenvolvidos ainda. Nada foi vendido. Essas empresas, elas são valoradas de maneira diferente. É muito difícil você projetar a geração de fluxos de caixa para essa companhia. Mas o comprador dessas empresas sabe que lá na frente, um dia, esses ativos vão gerar caixa. Ele não sabe quando. Afinal, ele tipicamente vai vender um projeto desses, de uma biotech, ao final da fase 2 do desenvolvimento de produtos. E vai jogar isso para uma grande farma, para que a farma termine de desenvolver o produto nas fases subsequentes. Então, a valoração ela é muito subjetiva, ela não é baseada na produção de fluxos de caixa no futuro, porque eles são muito difíceis de serem projetados ainda. Não há uma sensibilidade muito grande para isso. Aqui eu estou falando de empresas um pouco mais maduras, que elas estão em estágios mais avançados do ciclo de vida. Não lá startup no comecinho. Ok? Nos nossos diagnósticos econômicos financeiros, e a gente faz muitos, a gente tipicamente encontra dois tipos de empresa no que diz respeito a capital investido. Você tem empresas que demandam expressivos investimentos. Você precisa construir um prédio, você precisa comprar máquinas e equipamentos, fazer benfeitorias em imóveis de terceiros. Só que você tem outras empresas que não, que demandam pouco ou nenhum investimento. Não necessariamente as que demandam muito investimento produzem os maiores retornos. Igualmente, não necessariamente aquelas que não demandam investimento produzem os maiores retornos. Então, eu peço que vocês encontrem o retorno na companhia de vocês. Onde estão os retornos? Nas mais variadas dimensões de performance, por produto, por cliente, por geografia. E coloque sua atenção nesses produtos, se você quiser fazer o valuation da tua companhia subir.
ok? Frequentemente, a gente ouve participantes do mercado defendendo essa tese que se uma empresa cresce, o retorno também cresce. Lembra do ROIC aqui? Que é o lucro dividido pelo capital investido? Isso é uma mentira muito grande, isso não é verdade. Então, tome muito cuidado com isso. As únicas empresas com spreads negativos ou próximos a zero que deveriam crescer são as startups ou as empresas com capacidade de utilização extremamente baixa. A fábrica ociosa, por exemplo, metade da fábrica ociosa. Essas, mesmo com spreads próximos a zero ou negativos, você deveria incentivar o crescimento. As startups idem, porque sabemos que nos estágios embrionários, elas não geram lucro. Tirando esses dois casos, todas as companhias, elas só podem crescer em cenários de spread positivo, ou seja, quando os retornos são maiores que o custo de capital. Tá? Se você crescer com spreads negativos, o teu valuation não vai subir, o teu valuation vai despencar. Você vai destruir valor ao invés de construir valor. E se você crescer com spreads igual a zero, ou seja, os retornos são iguais ao custo de capital, é como se você estivesse na esteira na academia. Você pode correr, você nunca vai sair do lugar, em termos de valuation. Tá? E o que a gente observou ao longo dos anos? Que na grande maioria dos casos, quando eu pego o lucro incremental de um período, divido pelo capital investido no período anterior, e eu vejo que o meu ROIC é baixo. O que é um ROIC baixo? Próximo ao custo de capital. Isso indica um modelo de negócios tipicamente falho. Tá? Uma indústria que ela é pouco atrativa ou ainda um problema sério de gestão. Tipicamente é um dos três casos. Nesse caso, as empresas não podem crescer até que o ROIC, até que esses retornos sejam melhorados. Melhore o retorno antes de crescer. Okay? O crescimento é uma das piores armadilhas da administração empresarial, porque muita empresa cresce com spreads negativos. Então, uma outra maneira de demonstrar o ROIC é esta fórmula aqui. A gente viu que o ROIC é o lucro operacional de um período dividido pelo capital investido do período anterior. Eu posso demonstrar dessa forma, que é o lucro operacional dividido pela receita, vezes a receita dividido pelo capital investido. São duas métricas. Uma é uma métrica de margem, de lucratividade, e a outra é uma métrica de giro. Então, o retorno sobre o capital investido, ele está concentrado nessas duas facetas da administração empresarial, margem e giro. Então, se eu fosse recomendar para o empresário, das 150 prioridades que ele tem, quais ele deveria se concentrar do ponto de vista financeiro, margem e giro. É isso que drive o ROIC, é isso que drive o valuation das companhias. Margens altas e giro rápido. O que é giro? Mais receita para menos capital investido. Tá? Como é que eu melhoro a margem? Melhoro a margem de duas formas. Eu consigo fornecer produtos e serviços a preços menores. Por quê que eu consigo cobrar preços menores? Porque minha estrutura de custos é mais baixa. Eu tenho uma estrutura de custo extremamente eficaz. Portanto, eu posso diminuir o preço dos meus produtos. Não é? Ou eu mantenho os preços, mas o meu custo unitário de produção ele é menor que o do meu concorrente. Por isso, eu comando margens maiores. Por outro lado, eu consigo fornecer produtos e serviços a preços maiores. Por quê? Porque eu tenho atributos difíceis de serem copiados. Isso se aplica a todas as indústrias, tá? Saúde ou não. E o giro, você olha para duas coisas no giro. São os prazos médios de recebimento, quanto tempo você permite que o teu cliente te pague. São os prazos médios de pagamento, quanto tempo os seus fornecedores permitem que você pague. E são os dias em estoque.
Quantos dias você deixa o teu estoque algemado na prateleira, ou no centro de distribuição, ou no warehouse? Esse é o capital de giro. Os adiantamentos a fornecedor e os adiantamentos de clientes é um giro positivo que você tem, ele é benéfico. E a produtividade dos investimentos em capital fixo, que é o quê? Menos investimentos em ativos imobilizados, vai produzir mais receita, produtividade desse investimento. A gente conclui, então, que uma empresa ela não pode demonstrar boas margens apenas. Ela precisa de giro sobre o capital investido. E, igualmente, não adianta uma empresa apresentar um bom giro sem margens satisfatórias. Toda vez que a gente entra numa companhia, a gente olha muito para a questão das margens e para o giro também, mas a gente gasta especial atenção nas margens. E a gente usa uma coisa que chama contabilidade de custos. Então, a gente consegue identificar, por exemplo, você pega um médico que tem 20 protocolos, a gente entende exatamente a margem dos 20 protocolos. A gente consegue entender onde ele faz mais dinheiro, onde ele faz menos dinheiro, em um mesmo período de tempo. Então, a gente encontra as margens e a gente olha para a eficiência da companhia, que é o giro. Então, sendo assim, eu queria passar para vocês uma fórmula muito rápida para se calcular o valor da companhia. Toda vez que você estiver lidando com uma empresa que tem uma série constante de fluxos de caixa livre, e essa série de fluxo de caixa livre, ela cresce a uma taxa constante, a um mesmo nível de risco, a um certo nível de risco, mesmo nível de risco, a gente consegue atribuir valor a essa série futura. Então, eu disse que o valor de uma empresa é o valor presente dos fluxos de caixa livre que aquela companhia vai produzir no futuro, até o infinito. E uma maneira, os matemáticos descobriram uma fórmula para a gente calcular isso. Então, a gente pega o fluxo de caixa livre do último ano, lembrando que o fluxo de caixa livre é o caixa produzido pela operação, menos os investimentos em ativos fixos ou capital de giro, e eu divido pelo custo de capital, menos o meu crescimento perpétuo. Então, por exemplo, se o meu custo de capital é 16%, o banqueiro e o acionista juntos querem ser remunerados a 16%. E eu acredito que esse meu fluxo de caixa vai crescer a uma taxa perpétua de 3%, eu pego os 16%, diminuo dos 3, dá 0,13, eu pego o fluxo de caixa livre do último mês, do último ano, que está estável, divido por 0,13 e chego ao valor da minha companhia. O valuation, em sua definição mais clássica, é essa fórmula aqui. Ok? Por exemplo, uma empresa que está na curva do ciclo de vida, ela atingiu a maturidade. Então, ela gera, tipicamente, R$1 milhão de fluxo de caixa livre todos os anos. Por que é constante? Porque é uma empresa madura, ela não vai conseguir dramaticamente melhorar isso. Se eu tenho um custo de capital 16 e um crescimento perpétuo de 3, se eu pegar R$1 milhão e dividir por 0,13, esta companhia vale R$8 milhões. Muito simples, né? Para calcular o valor de uma companhia. Qual é o problema disso aqui? O problema é que essa fórmula ela é, de certa forma, imperfeita. Por quê? Porque ela assume que a taxa de retorno atualmente alcançada pela empresa nos seus projetos é a mesma taxa que vai ser alcançada para sempre. Isso tipicamente não é verdade. Então, ela exagera na direcionalidade do desempenho. Então, se a gente aplica essa fórmula a uma empresa que está indo bem, aquele 1 milhão e 10 é uma empresa que está indo bem, altas taxas de retorno. A gente está estimando, assumindo que a empresa vai bem para sempre. Por outro lado, se aquele 1 milhão e 10 é uma performance muito aquém do que ela poderia produzir, eu aplico essa fórmula, eu vou assumir que ela está indo mal para sempre. A gente vai estar, então,
subestimando o valor da companhia. O que a gente faz para resolver isso? O fluxo de caixa gerado por uma empresa, em estágios embrionários do ciclo de vida, ele não é constante. Na verdade, ele cresce dramaticamente ano após ano, não é isso? Uma empresa nos estágios iniciais, no terceiro ano de vida, quarto ano de vida, quinto ano de vida, todos os anos, os seus fluxos de caixa produzidos, eles não crescem dramaticamente ano após ano? Então, seria muito injusto eu pegar aquela fórmula, aquela que a gente viu, pegar o fluxo de caixa, por exemplo, de 2022, e usar essa fórmula, quando eu sei que eu vou crescer a taxas muito maiores que 3%. Não poderia. Então, o que eu faço? A prática comumente adotada é que a gente assume que uma empresa madura, ela demora tipicamente 5 anos para estabilizar a geração de fluxo de caixa. E uma empresa em estágios mais embrionários, ela demora tipicamente 10 anos. Então, ao invés de eu usar essa fórmula agora, eu faço o seguinte, eu projeto os fluxos de caixa para uma empresa madura, para os próximos 5 anos, a taxas maiores, e depois eu assumo a perpetuidade de 3%. E se é uma empresa em estágios embrionários do ciclo de vida, eu projeto por um período mais longo, 10 anos, e depois eu uso a fórmula da perpetuidade. Dessa forma, eu corrijo esse problema da direcionalidade de desempenho. Então, nesse momento, no 5º ou no 10º ano, eu posso aplicar a fórmula da perpetuidade, porque o fluxo de caixa já estará estável. Esse é um conceito super importante para vocês que pretendem um dia vender o negócio de vocês. Tá? O que eu estou querendo dizer é que quando eu projeto até o 5º ao 10º ano, eu estou dizendo o seguinte, que finalmente os lucros operacionais da minha companhia elas estão crescendo a uma taxa constante e todos os anos a empresa vai investir em ativos fixos de capital de giro a mesma proporção dos lucros. Por isso que a geração de caixa livre ela vai ser estável, ela vai crescer com a mesma velocidade que os lucros crescem. E a gente faz o quê para calcular o valor da companhia? A gente traz isso a valor presente, não só os fluxos de caixa dos primeiros 5 ou dos primeiros 10 anos, e a gente repete esse processo para a perpetuidade, que é aquele número que a gente calculou no 5º ou no 10º ano. Então, a soma desses dois valores presentes é o que a gente chama de enterprise value, ou firm value. É o valor da companhia, o valor dos ativos, do ativo, da empresa. Isso é igual ao equity value? Não. Esse é o valor que pertence aos acionistas e aos credores. E o que só pertence ao acionista? Eu tenho que tirar o dinheiro que pertence ao credor. Porque as companhias elas têm endividamento financeiro, elas, às vezes, têm impostos em atraso. Então, quando eu deduzo do enterprise value a minha dívida demonstrada no balanço patrimonial no início do estudo, eu chego a um termo que a gente chama de equity value. Então, a diferença entre enterprise value e equity value é a dívida. Okay? Mas quando a gente calcula o valor de uma companhia, a gente se esquece que a empresa tem dívida. O que eu quero é o valor da firma, o enterprise value. Tendo calculado esse valor, eu vou lá e desconto o valor da dívida depois, para eu chegar ao equity value, que é o valor que pertence ao acionista, é o que o comprador vai pagar pela empresa. Então, dito tudo isso, os 4 indicadores-chave de valor, o que faz uma empresa gerar valor, é o lucro operacional, é o retorno sobre o capital investido, é o custo de capital e é o crescimento. Então, tudo começa com lucro. Daí a importância de vocês entenderem bem as margens, para vocês maximizarem o lucro. E a gente compara esse lucro com o capital investido, para que a gente consiga calcular o retorno.
que é o segundo dos 4 indicadores, o ROIC. E a gente compara esse retorno com o custo de capital, que é o WACC, para a gente calcular o spread. E quando a gente entender qual é o nosso spread, a gente tem 2 escolhas. Ou a gente cresce, ou a gente encolhe. E você só deve crescer quando o teu spread, a diferença entre o ROIC e o WACC, entre o retorno e o custo de capital, for positiva. Essa é, para quem está pensando em vender a companhia, ou construir uma companhia para ser vendida daqui a 5, 10 anos, é absolutamente importante que vocês construam a estratégia de vocês ao redor desses princípios. Ao redor do que está escrito nesse slide aqui. Porque dessa forma vocês estarão maximizando a geração de valor da companhia de vocês, tá? Mas o mais importante disso tudo é que a posição de uma empresa em termos de crescimento e retorno é o que define a estratégia dela. Então, para uma empresa que tem retornos sobre o capital investido altos, a empresa já tem retornos altos, crescer é o que gera mais valor. Agora, para uma empresa que tem retornos baixos, melhorar o retorno é o que gera mais valor. Então, não cresça se o retorno for baixo. Conserte o retorno antes de crescer. Não caia nessa tentação, porque do ponto de vista de equity, você estará destruindo o valor. Tá? E o que é um retorno alto ou um retorno baixo? É a relação com o custo de capital. É o spread. E isso varia de indústria para indústria. Tá? A gente tem que entender os spreads médios da indústria que vocês operam. Então, os 4 indicadores-chave de valor que nós vimos, que são lucro operacional, retorno, custo de capital e crescimento, eles compõem os 3 fundamentos da administração empresarial. E esses 3 fundamentos é o que impulsiona a geração de valor nas empresas, é o fermento no bolo, é o que faz o bolo crescer. E o que é? É a sustentabilidade do negócio. E o que é um negócio sustentável? É um negócio que produz lucros constantes com altas taxas de retorno. Esse é um negócio sustentável. E quando você tem um negócio sustentável, ou seja, você tem um spread positivo, porque os seus retornos são maiores que o seu custo de capital. E, nesse caso, você joga mais capital no negócio, você joga gasolina sobre o fogo. A gasolina é o crescimento e o fogo é o spread. Tá? Então, nós tipicamente organizamos, o planejamento estratégico todo, ele é norteado ao redor desse princípio aqui. Todas as ações têm que estar conectadas com isso. Se você quiser fazer com que o valor da tua companhia cresça. Eu queria chamar a atenção de vocês para como o Warren Buffett, todo mundo conhece o Warren Buffett, como ele opera. Ele tem muitas investidas, não é? Ele investe em muitas companhias. E ele usa meramente esse princípio. Primeiro, ele encontra as boas indústrias. O que são as boas indústrias? Quando você pega uma indústria como healthcare, uma indústria de saúde, você pega as companhias de capital aberto de saúde e olha o retorno de cada uma dessas companhias. Calcula a média ponderada desses retornos. Pega as mesmas empresas, olha o custo de capital delas e calcula a média ponderada do custo de capital. Então, você tem a média ponderada do retorno e a média ponderada do custo de capital para aquela indústria. Se a média ponderada dos retornos for maior que a média ponderada do custo de capital, você tem uma indústria atrativa. A atratividade da indústria é isso. Há muitas definições românticas sobre o que é uma indústria atrativa. A atratividade de uma indústria está nos números da indústria. Está na relação entre a média ponderada dos retornos e a média ponderada dos custos de capital. Uma vez que se encontrou
a indústria atrativa, você precisa encontrar a melhor empresa dentro daquela indústria. E qual é a melhor empresa dentro daquela indústria? É aquela que tem retorno, um ROIC, superior, muito superior ao da média da indústria. E isso é vantagem competitiva. Se eu consigo comandar retornos maiores que os da média da minha indústria, só assim eu posso dizer que eu tenho vantagem competitiva. E se você entra nas companhias e pergunta para a área de marketing se a companhia tem vantagens competitivas, você vai encontrar definições maravilhosas. Claims maravilhosos sobre vantagens competitivas, mas ninguém faz essa conta. Ninguém compara se o retorno que a companhia produz é maior do que a média ponderada da indústria. E isso sim é vantagem competitiva, tem que se traduzir nos números. Então, quando você começa a construir planos estratégicos que são norteados por esses 4 indicadores, desastres são evitados, valor é gerado, e você consegue estabelecer uma relação de confiança com os gestores da companhia, com os conselhos de administração, com o acionista e com o mercado. Esta é a melhor maneira, esse diálogo, conversar dessa forma, na nossa experiência, é a melhor maneira para você ganhar a confiança desses stakeholders aqui. Pessoal, muito obrigado. Quando subi aqui, me disseram que estava atrasado em 40 minutos, então dei uma acelerada aqui. E eu queria agradecer a oportunidade de dividir esses conceitos com vocês, e espero que, de alguma forma, possa ter ajudado vocês a compreender isso um pouco melhor. Muito obrigado.